noite, que é o evangelista André. Aleluia. E olha comigo, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão por toda falha. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, levante o seu rosto para nós, sorria para nós e nos dê a tua paz, Senhor, porque somos necessitados. Assim nós te apresentamos, teu filho André Martins, evangelista desta igreja, que irá trazer a tua palavra. Pedimos a velocidade e a criatividade do teu Espírito Santo sobre ele, e ele possa ser usado para falar o que o teu Espírito quer falar, e o que o teu Espírito falar fique na memória de cada um, e gere temor e tremor, e gere fé e compromisso contigo, para quando tu voltar, não ficar nenhum de fora do teu reino. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Bem forte para Jesus. Amém. Amém. Vamos deixar a Glória a Deus, pastor. Gratidão ao Senhor, em primeiro lugar, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor. E eu estive meditando na semana, né? A última vez que eu preguei foi sobre José do Egito. E aí o Espírito Santo me colocou na memória para trazer a mensagem de Moisés. E foi bem interessante porque veio logo agora, né? Que é o dia da Páscoa, né? Que amanhã é o dia da Páscoa. Não sei se vocês sabem o que representa a Páscoa, certo? A representação da Páscoa na Bíblia é a libertação do povo, tá certo? Deus libertou o povo através de Moisés. Vocês fiquem de pé agora, no nome de Jesus. Palavra a qual o Senhor colocou no meu coração encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo de número 7. Glória a Deus. Peço à igreja para ficar bem atento nesse momento. Vou ser breve, tá? E nós possamos ouvir a palavra de Deus que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Diz a palavra do Senhor: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra que emana leite e mel, terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e vejo também a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ícaro, por favor, podem sentar no nome de Jesus. Desliga os dois microfones, está dando interferência. Glória a Deus. Amém. Aqui nesse texto, livro de Êxodo, está falando sobre a história de Moisés, sobre que Deus ouviu atentamente o clamor do povo. Então, o primeiro ponto aqui nesse texto que nós temos que prestar bem atenção e enfatizar a importância é que, primeiramente, o povo clamou a Deus para que Deus mandasse o libertador, porque o povo estava sofrendo a escravidão durante 430 anos, certo? Então, como o povo estava sofrendo, o povo não aguentava mais sofrer, e aí o povo clamou ao Senhor. Quando o povo clama ao Senhor,
Deus ele envia a providência. Então aqui, para começar aqui a introdução, eu acho que vocês lembram bem que eu falei a história de José do Egito. Quem lembra que a história do José do Egito? Que eu preguei está com 2 semanas. Lembra a história do José do Egito? José, ele foi preso, né? Por conta que seus irmãos venderam ele como escravo, mas 13 anos depois Deus exaltou José e José se tornou governador do Egito, certo? Só que ocorre depois de um tempo que José trouxe a família dele, estava em Canaã, eles habitaram no Egito durante muitos anos. Só que chegou ao tempo que José morreu seus familiares, e também o faraó daquela época, que gostava muito de José, que tinha muito apreço por José, pelo que ele tinha feito, ele chegou a morrer. Então, o povo de Israel, eles cresceram muito, eles se tornaram muito numerosos. Então, levantou-se outro faraó daquela época, que ele não estava mais nem preocupado com o que José tinha feito. Praticamente ele tinha esquecido o que José tinha feito. Ou seja, ele achou que o povo estava crescendo, se multiplicando, porque Deus tem uma promessa, né? Uma promessa que ele tem com Abraão, e o povo se multiplicando. Aí o faraó daquela época escravizou eles, e também ele deu um decreto. Ele deu um decreto que deveria morrer todos os filhos que nascessem, que fossem masculinos. Quem está assistindo os 10 mandamentos que está passando agora, está acompanhando? O Ariel estava assistindo os 10 mandamentos. Então eles mandaram matar todas as crianças do sexo masculino. E Moisés, ele tinha apenas 3 meses de idade. Então a mãe dele escondeu ele, e a mãe dele, Joquebede, colocou ele dentro de um cesto de junco e cobriu com betume, e colocou ele dentro do rio Nilo, dentro do cesto. E aí a irmã dele, Miriam, foi acompanhar se estava tudo bem com Moisés, e aí jogou ele na margem do rio Nilo, e ele foi até o outro lado, né? O mar levando ele foi até o outro lado. Quando ele chegou do outro lado, a filha do faraó estava indo tomar banho de manhã, e aí ela ouviu o choro do bebê, pediu para uma serva dela ir pegar a criança. Ela ouviu o choro do bebê, e naquele momento que ela abriu aquela cestinha, ela viu a criança, aí Deus tocou no coração dela, e aí ela teve compaixão pelo bebê, e ela sentiu vontade de criar ele. Na mesma hora, a irmã de Moisés estava próximo do rio, ali a machadinha para ninguém ver, e ela foi até a filha do faraó e perguntou: você quer que eu chame uma escrava hebreia para cuidar do seu filho? Aí a filha do faraó, como gostou muito da criança de Moisés, disse: pode chamar uma pessoa para cuidar dele, como se ela ficasse a serviço de babá. Então chamaram a própria mãe de Moisés. Aí a própria mãe de Moisés veio, e ela foi dar o leite, né, de peito para a criança, e ali ele passou um certo tempo, até ele chegar na fase de adolescente, e aí ela passou a criança para ser criada na corte egípcia. Moisés foi criado pela filha do faraó. Então Moisés, ele teve uma infância, né, onde ele estudou toda a ciência, onde ele estudou sobre matemática, ele estudou práticas de luta também. Então Moisés teve acesso, porque ele morava dentro da corte egípcia, ele morava dentro do palácio. E quando ele já tinha na média de 40 anos, Moisés, ele sabia que ele era um hebreu. Então ele saiu do palácio para poder ver, né, o povo dele, o hebreu. Só que naquele momento, o soldado egípcio estava praticamente espancando um escravo hebreu. E ele estava trabalhando, e ele espancando ele de chicotada. E aí Moisés não gostou, porque sentiu na pele, porque Moisés é hebreu,
E aí Moisés sentiu naquela hora e viu o meu próprio irmão sendo assolado dessa forma. Moisés tirou o soldado e Moisés, muito irado na hora, matou o soldado. Então Moisés matou o soldado e escondeu o soldado debaixo da areia. Quando foi no outro dia, Moisés passeando também, viu dois hebreus brigando. E Moisés tentou apartar a briga. Na mesma hora que ele tentou apartar, os hebreus disseram assim: por acaso você quer matar a gente que nem você fez com o soldado egípcio? Ou seja, não teve como esconder, né? Moisés matou o soldado egípcio. No outro dia, Faraó já tinha dado a sentença que ele queria a cabeça de Moisés. Faraó ameaçou de matar Moisés. Então, quando Moisés soube da ameaça de Faraó, o que Moisés fez? Moisés fugiu para a terra de Midian, para o deserto. E lá ele ficou. Ele fugiu, ele tinha 40 anos. E ele foi para a terra de Midian. Quando ele chegou na terra de Midian, ele foi procurar um poço para se sentar e beber água. Quando chegou lá, ele encontrou 7 filhas do sacerdote de Midian, que era o Jetro. E haviam naquele lugar outros pastores que naquele momento não queriam deixar as 7 filhas do sacerdote, Jetro, queriam impedir que elas pegassem água do poço, porque tinha pouca água. Então Moisés tomou a posição dele de homem, né, porque eram só mulheres. Moisés pegou água na frente dos outros pastores, não aceitou e deu água para as 7 mulheres. E aí elas foram para casa. Quando elas chegaram em casa, elas disseram para o pai delas: pai, tinha um homem lá no poço que ele nos ajudou, por causa que a gente não poderia pegar água, e ele nos ajudou. Então o Jetro, que era o sacerdote de Midian, disse assim: então convide este homem para vir jantar conosco. E aí elas foram e chamaram Moisés. Então Moisés foi jantar, né? Haviam 7 mulheres e o sacerdote Jetro deu uma das filhas dele, né, chamada Zípora, para Moisés se relacionar com ela, e ela se tornou esposa de Moisés. Então Moisés se casou com a filha do sacerdote lá em Midian, e eles tiveram 2 filhos, Gerson e Eliezer. Então Moisés estava em Midian, né, e ele estava apacentando as ovelhas de Jetro, né? E nesse momento que Moisés estava apacentando as ovelhas, ele ia passando próximo ao monte Horebe. Quando ele estava passando, Deus fez nascer uma chama de fogo numa sarça. Para quem não sabe o que é sarça, é como se fosse um arbusto, como se fosse um pé de pau, só que sem plantas, sem folhas, só mesmo um pau seco. E aí Deus fez uma sarça ardente, a sarça ficou pegando fogo. E Moisés ia passando com as ovelhas e ficou olhando assim. Só que o fogo não consumia a sarça. E aí Moisés achou curioso, e ele ficou querendo chegar mais próximo do Monte Horebe. Quando Moisés chegou mais próximo, Deus falou com ele: Moisés, Moisés, eu sou o Deus de teu pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó. O local que tu estás é um local santo. Tira as sandálias dos teus pés. Então Moisés tirou as sandálias dos pés e se ajoelhou, colocou a mão no rosto para não olhar para Deus. E aí Deus disse para ele assim: eu tenho visto a aflição do meu povo e quero que você volte para o Egito para você libertar o povo. O que Moisés disse naquele momento? Moisés disse: mas Senhor, essa tarefa é muito difícil para mim. Porque Moisés, ele era gago, ele era um homem de palavras duras, ele não tinha muitos argumentos. Então ele ficou achando que era uma coisa muito complicada para ele. Geralmente todas as pessoas que Deus chama, a pessoa sempre se acha que não tem condições, não se acha digno para poder assumir a posição que Deus quer.
Então Moisés foi dessa forma. Ele disse que não tinha condições de assumir a tarefa, mas Deus disse: eu vou te enviar também o teu irmão Arão, ele vai com você como se fosse o porta-voz. Então ele foi até a casa do sogro dele, falou que Deus tinha falado com ele, e naquele momento ele se despediu. Ele já tinha 80 anos, presta bem atenção, igreja. 40 anos a primeira fase de Moisés, certo? Ele passou no Egito. Agora ele passou mais 40 anos na terra de Midian, no deserto. E com 80 anos, Deus teve um chamado com Moisés. Deus chamou Moisés através da sarça ardente e deu uma missão para Moisés: libertar o povo de Israel, o povo que estava sofrendo no Egito há 400 anos. Então ele se despediu da família que acolheu ele e ele voltou para o Egito. Chegando no Egito, Deus tinha falado para ele: quando você estiver na frente do meu povo de Israel, que eles perguntarem, diga para ele que quem te enviou foi o Eu Sou. O Eu Sou que sou me enviou. Deus tinha enviado Moisés. E também quando ele chegasse na sala do faraó, no palácio, ele deveria falar a mesma coisa: o Eu Sou me enviou para libertar o povo. O que aconteceu? Deus falou para Moisés que através do cajado dele, Deus ia demonstrar o poder dele, os sinais, os milagres, tudo que as pessoas pudessem crer que era a mão de Deus, não era a mão de Moisés e Arão. Moisés e Arão, assim como todas as pessoas da Bíblia, são apenas instrumentos usados por Deus. Então eles chegaram lá no Egito e chegaram para frente do povo dele e disse: o Eu Sou me enviou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ali o povo hebreu receberam ele, e aí eles foram no outro dia lá no faraó. Quando eles entraram na porta do faraó, eles disseram: o Eu Sou me enviou aqui, o nosso Deus falou conosco e quer que você liberte o povo para a gente ir adorar a Deus 3 dias no deserto. A gente precisa sair daqui. Faraó na mesma hora endureceu o coração e falou assim: por acaso quem é o Deus de vocês que eu tenho que obedecê-lo? Na mesma hora Faraó endureceu o coração. Então Arão, que estava com o cajado, ele demonstrou o poder de Deus. Ele pegou o cajado e jogou no chão, e o cajado se transformou numa serpente. Só que na mesma hora, os magos que trabalhavam também para o faraó, eles também fizeram o mesmo sinal. Só que a serpente de Moisés engoliu todas as cobras dele. Mas mesmo assim, ele não libertou o povo. Ele endureceu o coração. E Deus falou com Moisés e disse: vá lá de novo e diga para ele que se eles não libertarem o povo, eu vou ferir a água do rio Nilo com o cajado e todos os reservatórios de Israel, todos os reservatórios do Egito ficarão vermelhos, e eles não poderão beber água, nem seus animais, e ninguém poderá beber. No outro dia eles chegaram lá e mais uma vez eles falaram. E aí Faraó endureceu o coração. O Arão chegou e tocou a vara no rio Nilo. No momento que ele tocou a vara, ficou todo vermelho. Então eles não podiam mais beber água. Então o Faraó chamou Moisés e disse: olha, você leve seu povo daqui, mas primeiro ore ao seu Deus para que ele deixe a gente poder beber água. Só que o Faraó estava falando da boca para fora. Quando ficou tudo normal, que a água voltou a beber, na mesma hora já endureceram o coração de novo. O que aconteceu? Eles não deixaram levar o povo. Eles não aceitaram. Era só da boca para fora. Então Moisés falou mais uma vez com Deus, e Deus disse que ia lá, disse que ia mandar outras pragas lá para
o Egito. E eles chegaram lá mais uma vez, bateram na porta, disseram: deixa o meu povo ir. E dessa vez Deus vai enviar uma praga de rãs. Vai ficar aqui rãs em todas as suas casas, todos os quartos. Você não poderá nem dormir de tantas rãs que vão ter na sua cama. Então, no mesmo dia, as rãs invadiram, saíram de dentro dos rios e invadiram. Quer dizer, Deus estava mostrando o poder dele, tanto para o faraó, como para os egípcios, também para o povo hebreu. Deus estava mostrando o poder dele, de ambas as partes. E naquele momento de dor, de angústia, de aflição, o faraó pediu: vocês levem seu povo, mas não levem os animais, nem as crianças, nem as mulheres, só vocês vão adorar o povo. Se vocês quiserem ir, pode ir. Moisés disse: não, nós temos que ir com nossas mulheres, com nossos animais, porque os animais vão ser ofertados como sacrifício para o holocausto ao Senhor. E no momento que ele fingia que ele ia libertar o povo, quando Moisés orava para a praga parar, na mesma hora que as rãs morreram e eles jogaram fora, o faraó disse: não vamos libertar o povo. Como vai ser se a gente libertar o povo? A gente não vai ter mais os escravos. Nós não vamos ter mais os escravos israelitas trabalhando para nós, porque os escravos, eles eram mão de obra deles. Para você ver o que é uma escravidão. Por exemplo, ao todo, o povo de Israel, os hebreus, eles eram 600 mil pessoas. Eles eram mais pessoas do que o povo do Egito. Só que eles eram escravos deles. Então as pessoas se acostumam com a escravidão. E eles não conseguem fazer algo a mais por conta da mentalidade. A pessoa tem a mentalidade de escravo. E assim Deus falou para Moisés para enviar outra praga. Moisés orou, enviou os gafanhotos e comeram todos frutos dele lá. E mesmo assim o faraó endureceu o coração. Então Deus mandou muitas pragas, morreram os animais, morreram todos os animais que eles tinham, mas mesmo assim o faraó continuava com o coração duro. Então Deus já havia mandado 9 pragas e ele não aceitava. Então na última praga que Deus ia mandar, Deus falou com Moisés, chamou Moisés no monte e disse: olha, você vai falar com o povo hebreu para eles se reunirem e pegar um cordeiro ou um cabrito, e vocês vão matar o cordeiro e vão tirar o sangue dele, e vocês vão ungir os umbrais das portas, porque a última praga que eu vou mandar agora é a praga que é o anjo da morte, vai matar todos os primogênitos, vai matar todos os filhos dos egípcios, mas não vai pegar no povo de Israel, no povo de Deus não pegava. Mas para isso, no momento que vinha a praga, ele tinha que sacrificar um animal e ungir as portas. E mesmo assim, ele falando para Faraó não queria libertar o povo. Então o povo hebreu fez com Moisés. Moisés era o líder dele, representante de Deus. Falou para ele a forma correta que ele tinha que fazer para que ele pudesse proteger a família dele do anjo da morte, senão eles iam perder os filhos dele. Então no dia seguinte eles foram lá e falaram sobre essa praga, a 10ª praga. E Faraó ainda com o coração duro. Quando foi na manhã seguinte, o anjo da morte passou. Ele passou matando todos os animais, os filhos, os animais. Matou todos os animais dele, mas não matou do povo do Egito. E matou todos os filhos, primogênitos. Primeiro filho, primogênito significa o primeiro, dos filhos do pessoal do Egito, da família egípcia. E naquele momento ele se arrependeu, Faraó, e chegou para Moisés e Arão e disse: olha, pode levar o seu povo, pode levar tudo.
E aí Deus ainda pediu a ele, para Moisés pedir que ele desse toda a prata, todo o ouro, tudo que eles tinham do Egito, eles deram para o povo de Deus, para que eles pudessem ir para o deserto. Então naquele momento eles passaram tudo nas mãos que estavam sendo escravos, dos israelitas. Então amanhã, que é a sexta-feira santa, é comemorado a libertação do povo, a libertação de 430 anos, estavam sendo escravizados, e quando eles saíram para o deserto, é comemorado a Semana Santa, tá certo? Então eles saíram para o deserto, em direção ao deserto, e quando eles chegaram no deserto, eles teriam que passar em um local que tinha um mar, só que tinha um mar, e o faraó, ele sabia que havia um mar na frente. Só que o faraó, ele tinha um coração tão maldoso, a mente dele tão maldosa, que ele disse assim: nós já perdemos tudo mesmo, nós vamos pegar ele no caminho, eles vão parar lá na frente do mar. E aí ele pegou todas as carruagens dele, cavalo, e botou atrás de todo mundo dos israelitas, não desistiu deles. E aí eles vieram com seus cavalos, com tudo, para poder pegar. E naquele momento, o povo que estavam andando no deserto, o povo que era escravo, sendo liderado por Moisés, perguntou: será que você tirou a gente da escravidão do Egito para a gente morrer aqui no deserto? Ou seja, eles não confiavam verdadeiramente em Deus. A confiança deles não estava em Deus. Por quê? Porque se eles confiassem que Deus tirou eles lá da escravidão, com certeza Deus ia prover uma maneira de eles darem continuidade, porque Deus, ele é especialista nas causas impossíveis, certo? Deus abre portas onde não tem porta. Por exemplo, quando eles ficaram de frente para o mar vermelho, Moisés orou e Deus disse: levanta o teu cajado para o mar. E Moisés levantou o cajado para o mar, e naquele momento o mar vermelho se abriu. E aí o povo viu um milagre, um grande milagre. O mar se abriu e o povo de Israel passou sobre o mar em terra seca, da forma como está aqui. O mar se abriu para eles passarem. E aí eles passaram, e quando eles já estavam na metade, quase terminando de passar, vinham os cavaleiros, os soldados egípcios no caminho atrás de pegar ele. E Deus permitiu que os israelitas passarem por terra seca até o outro lado. Quando ele chegou do outro lado, Moisés estendeu de novo a vara e fechou. E aí morreram todo o povo egípcio. Todo o povo egípcio morreu. Então, Deus, ele operou muitos milagres, muitos sinais, né? Porque primeiro ele viu as 10 pragas, e agora ele fez abrir um mar vermelho. E para dar continuidade no deserto, Deus enviava uma coluna de nuvem de dia para ir guiando eles, uma coluna de fogo à noite. Eles estavam sempre guiados para poder ter um caminho. E ali eles chegaram lá, a primeira coisa que eles fizeram foi murmurar. Imagina Deus te mostrar todo o poder, toda a glória dele, toda a manifestação, e aí tu vai reclamar de novo. É por isso que as pessoas ficam escravas, porque elas não mudam a mentalidade. Você conhece as pessoas que vivem reclamando? Tudo está ruim, nada está bom para ela. É por isso que ela continua da mesma forma, porque ela não muda. Deus mostra, Deus ajuda. E eles pegaram e chegaram para Moisés e disseram: será que a gente saiu lá do Egito? Lá a gente estava sofrendo como escravo, mas pelo menos lá tinha água para a gente beber, e aqui vai ficar sem água. Então Moisés orou e Deus fez descer água, né? Fez descer água para eles verem o poder de Deus. Deus estava todo o tempo mostrando o poder de Deus. Em outra ocasião, eles sentiram fome, e Deus, porque eles peregrinaram no deserto durante 40 anos. Só que se você for ver geograficamente, não precisavam passar 40 anos. Só que para que eles pudessem alcançar a terra prometida, que emanava leite e mel, eles tinham que ser forjado o caráter deles, a mentalidade deles teriam que mudar. O que ocorreu? Eles sentiram fome,
E naquele momento eles disseram: era melhor lá no Egito mesmo, a gente era escravo, mas todo dia a gente comia até se fartar. A gente comia, então pronto. Para eles poderiam ser escravos, trabalhar. A importância deles era só comer, não era liberdade. Só o que é que Deus estava querendo dar para eles? A liberdade, para eles não serem escravos de ninguém. E como é que nos dias de hoje a gente não vai ser escravo de ninguém? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta de tudo. Então o que ocorreu? O povo vivia reclamando e murmurando. Então Moisés ia mostrando o poder de Deus sempre. Deus falou com Moisés em cima do monte, ele ia orar, e aí Deus fez cair o maná do céu. Eles se alimentavam, Deus enviava o maná do céu, um alimento que caía do céu. E depois eles reclamaram: mas lá a gente comia carne. Aí Deus fez vir as codornas, né? Como se fossem frangos, né? Galinhas, voarem onde eles estavam, para eles se alimentarem e poder comer carne. Então Deus estava mostrando o poder dele direto. Só que Deus queria ver o aperfeiçoamento do povo. Deus queria tratar com eles. Por isso que as coisas faltavam, para que Deus pudesse enviar a providência e a provisão. Então o povo estava indo a caminho da terra prometida, e Moisés falou com eles: olha, Deus, eu vou passar 40 dias no monte, porque eu vou ter uma revelação com Deus. Deus ia falar com Moisés face a face para dar os 10 mandamentos. Quando Moisés subiu para receber os 10 mandamentos, passaram-se 40 dias. O povo ficou lá embaixo dizendo: no mínimo Moisés morreu lá em cima, porque até agora ele não desceu. Nós já estamos com fome, com sede. Nós mesmos vamos adorar o nosso Deus. A gente não recebeu ouro e prata lá do Egito, vamos fazer um bezerro de ouro. A gente mesmo vai fazer da nossa forma. Só que Deus quer que Deus chama a gente de ovelha, por quê? Porque a gente precisa de um pastor para conduzir a gente, para passar o conhecimento da palavra de Deus. E as pessoas querem fazer por si só. É o que elas fizeram. Qual era a mentalidade que o povo tinha lá no Egito? A mentalidade que ele tinha era que os senhores dele, que no caso era o povo do Egito, Faraó, eles tinham muitos deuses, muita estátua de ouro, eles adoravam as estátuas. E aí eles ficavam de frente às estátuas, adorando. Aí foi o que o povo pegou? O povo atraiu, né, de modo subliminar, inconsciente. Tudo que ele viu, ele repetiu lá no deserto. Ele não teve uma mudança de mentalidade. Quando Moisés desceu com as 10 tábuas para poder dar os 10 mandamentos, o que ocorreu? O povo já tinha feito o bezerro de ouro e estava adorando. Então Moisés tirou contra o povo, né, e pediu perdão a Deus pelo povo. Ele quebrou a tábua que ele trouxe a primeira, porque ele ficou muito irado com o povo, porque Moisés já tinha passado por tantas coisas. E o povo, qual é o problema do povo? Ingratidão, murmuração e reclamação. Essa é a lição de hoje que a gente está aprendendo através da história. Ingratidão, murmuração e reclamação era o que o povo fazia. Eles vendo Deus abrir o mar vermelho. Vocês imaginam aí, hoje a gente crê pela fé, a gente não viu, né? A gente crê no que está escrito. Agora imagine se você viu que Deus abriu o mar vermelho, Deus fez descer fogo do céu, Deus fez descer alimento do céu, e você ainda vai duvidar que Deus vai te dar a providência de amanhã? O que ocorreu? O povo ficou reclamando, e Moisés orando por eles em cima do monte, dizendo: Senhor, perdoa eles, Pai, para Deus enviar de novo o mandamento para ele levar para o povo. Só que o povo era muito ingrato, ou seja, Moisés sofreu muito durante 40 anos na peregrinação no deserto. O que ocorreu? Quando Moisés chegou próximo à terra de Canaã,
eles, devido à idolatria que eles adquiriram no Egito, Deus não permitiu aquele povo entrar na terra prometida. Eles mesmos se mataram entre si em alguns momentos. Eles brigaram, eles entravam em conflitos. Então, quando eles já estavam bem próximos da terra prometida, né? A terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, quando eles chegaram próximo à terra prometida, Deus disse para Moisés tocar na rocha com a vara. Só que Moisés já estava tão assim, tão cansado, tão sobrecarregado, que Moisés agiu por si só. Ele nunca pode levar a honra para ele. A honra e a glória é para Deus. O que Moisés fez? Moisés pegou o cajado e feriu a rocha. Ele bateu. Deus disse que era só para ele falar. O que Moisés fez? Bateu na rocha. Só por conta de um erro de Moisés, sabe o que ocorreu? Moisés não podia entrar na terra prometida. Mesmo ele sendo o líder do povo, ele ajudou o povo, ele fez tudo, mas ele não pôde entrar na terra prometida. E aí ele teve que selecionar um sucessor, que foi Josué. Então ele preparou Josué, e todo aquele povo que estava reclamando no deserto, todo o povo que reclamou no deserto, eles não entraram na terra prometida. Só quem entrou na terra prometida foi Josué, Caleb e os filhos menores de 20 anos de idade, né? Eu creio que vocês, pela idade que vocês estão, começando aqui no ministério, vocês tiverem gratidão, vocês ouvirem, tiverem obediência ao Senhor, Deus vai abençoar grandemente vocês. Deus tem uma promessa para cada um de vocês. Só que a gente precisa o quê? Obedecer e seguir os mandamentos de Deus, seguir a palavra do Senhor. Então, o que nós aprendemos nessa noite são essas lições, com essa história. Que deserto, todo mundo pode estar passando um deserto aqui. Eu não sei qual é o seu deserto. Às vezes o deserto de uma pessoa pode ser a área financeira. O cara está com muita dificuldade na área financeira. Só que um deserto é um local de travessia. Você vai passar pelo deserto, porque Deus é com você, Deus vai abrir as portas e você vai conseguir passar. Talvez algumas pessoas estão passando pelo deserto, seja na área da saúde. A pessoa está com problemas de saúde, está com as taxas elevadas, está com dificuldades, mas sabe que é um momento. Porque se você estiver vivendo debaixo das promessas de Deus, Ele vai gerar uma circunstância e você vai conseguir perseverar até o fim e Deus vai te dar a vitória. E o deserto é um local de aprendizado. A gente entende que o deserto é um lugar que ele te ensina, certo? Se você está passando pelo sofrimento, por uma grande dificuldade, você está aprendendo algo com isso. O deserto ele te ensina coisas que o topo da montanha não te ensina. Então o deserto ele tem suas coisas boas, ele tem as suas lições. Quando a gente está passando por uma dificuldade, nós não devemos aprender com aquela dificuldade. Agora imagina a pessoa passa pela mesma dificuldade de novo e cai no mesmo lugar. Ela não aprendeu nada com a situação. Deus permite as situações para que nós possamos ser forjados o nosso caráter, para que nós possamos viver os propósitos de Deus. Só vive o propósito quem suporta o processo. O deserto é um processo, é difícil, é sofrimento, é dor. Mas se você estiver com Deus todos os dias e você pedir força, Ele vai te dar força. A palavra de Deus diz em Josué capítulo 1 versículo 9: esforça-te que eu te ajudarei, diz o Senhor. Então o Senhor, Ele quer que a gente faça a nossa parte. Se você não fizer a sua parte, como é que você vai fazer? Como é que Deus pode fazer a dele? Deus faz o impossível. Aquilo que você não pode fazer, eu não consigo mais, eu dei o meu melhor, agora é com Deus, né? Deus pode fazer aquilo que nós não imaginamos. Por exemplo, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 versículo 2, a Bíblia diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita
e agradável vontade do Senhor. Ou seja, a Bíblia diz assim, ó, mas transformai-vos. Ele está dizendo o quê? Que vocês devem transformar a mente de vocês através da palavra de Deus. Não é Ele que vai transformar a nossa mente, é a gente que vai buscar conhecimento, andar com pessoas que estão na mesma direção, para que Deus possa dar o crescimento. Tá bom? Glória a Deus. Só aqui, igreja. Glória a Deus. Bateu palmas para o Senhor nessa noite.